Olá, saudações tradicionais, sou a Lorixá Adriana de Omolu, coordenadora nacional de mulheres do FONSAMPÓTIMO. Estou aqui para mais um encontro para conversarmos sobre o PL 1279/2022, PL Macota Valdina. A gente vem numa série de programas, de encontros, na verdade, falando, conversando e conhecendo o conteúdo do projeto de lei Macota Valdina. Em encontros anteriores, eu venho fazendo a leitura do projeto de lei, dos seus artigos e com breves comentários e reflexões sobre o que são esses artigos para nós, povos tradicionais de matriz africana. O que são os povos tradicionais? Então, a gente veio trazendo dentro do marco legal o marco conceitual. E aí, todos os artigos seguintes tratam de propostas de políticas públicas em todas as áreas. É importante que todos entendam que essa leitura desse projeto de lei tem a intenção de trazer seu conteúdo, mas também trazer uma reflexão sobre a sua importância para nós, povos tradicionais, que em nenhum momento vivemos a reparação ao holocausto da escravidão. Então, isso é extremamente importante, e importante que todos, todas e todes se sintam afetados por essa situação e também se empolguem com esse projeto de lei e nos apoiem nesse sentido. Hoje a gente dá continuidade, no encontro anterior nós fomos até o artigo 12 e hoje a gente continua com essa leitura. Então, vamos lá? Artigo 13. Cabe ao Poder Executivo Federal, dentre outras ações, inciso 1, realizar semestralmente campanha nacional de informação e valorização da ancestralidade africana no Brasil, adotando uma perspectiva afrocentrada. Inciso 2. Motivar a participação de representantes dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana nos conselhos e comissões nacionais de políticas públicas, mediante a articulação com as organizações dessas comunidades e com órgãos federais, com vistas à ampliação dessa participação. Inciso 3. Apoiar projetos e ações de fortalecimento institucional dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Inciso 4. Capacitar servidores públicos, defensores públicos da União e de demais operadores do direito, oferecendo-lhes subsídios com vistas à efetivação e à defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Inciso 5. Acolher, encaminhar e monitorar as manifestações de racismo denunciadas pelos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Inciso 6. Potencializar os serviços de defesa dos direitos humanos no combate à violência e ao racismo institucional que atinge os povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Vamos lá para o parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal elaborará um Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, contendo metas, princípios e diretrizes para a implementação da presente lei. Parágrafo 2º. Como garantia do direito à participação dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, o Poder Executivo Federal deverá instituir o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, que, na abreviação da CONAPOTMA,
instância consultiva e deliberativa de caráter permanente, composta por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de organizações representativas desses povos, contemplando a diversidade de matrizes africanas, a regionalidade e dos contextos urbano e rural. Parágrafo 3º. A garantia do direito à participação dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana se estende às esferas estaduais, distrital e municipais, que deverão criar conselhos de natureza consultiva e deliberativa, de caráter permanente, compostos por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de organizações representativas desses povos, considerando a diversidade regional e local de matrizes africanas e os contextos urbano e rural. No artigo 14, o que o PL traz? Fica instituído o Fundo Nacional de Reparação do Crime contra a Humanidade, que foi a escravidão, destinado a custear a implementação de programas e ações governamentais para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Veja bem, aqui a gente está falando nada sobre nós sem nós. Construir políticas com o nosso protagonismo e criar o Fundo Nacional de Reparação, assim como o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. Olha só, a gente está falando aqui de controle social. A gente está falando aqui do nosso direito a ser ativos nas políticas que nos dizem respeito. E olha como essas coisas vêm acontecendo. A gente apresenta o PL em 2022 e antes do PL, o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável, né, dos povos tradicionais africanos já estava em exercício por conta do Decreto 6040, que instituiu o Plano Nacional. E agora, em 2025, se não me engano, 2024, final de 2024 ou 2025, saiu o primeiro Plano Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. E isso é extremamente importante, porque essas coisas, primeiro, o primeiro plano, ele é uma referência para a criação do projeto de lei. Mas o projeto de lei, ele traz como propostas aquilo, inclusive, que a partir deste lugar o próprio governo constrói, que é o próprio Fundo Nacional de Reparação, né, do crime contra a humanidade, e que não fica para os povos e comunidades tradicionais de matriz africana, mas para a população negra. Aqui a gente está falando de um fundo que diz respeito a tudo aquilo que nós vivemos enquanto violência, negação de direitos, de restrição de muitos dos direitos. A gente vê um movimento se criando e o PL Makota Waldina muito como referência desses movimentos. A gente vê o PL que se transforma em lei em Santo André, a gente vê o PL representado em São Bernardo, a gente vê em Capão da Canoa a discussão do PL, também de reconhecimento, a gente vê em outros lugares do Sul essa discussão, a gente vê, por exemplo, a criação, que vai ser o lançamento do Fórum Permanente, né, de defesa dos povos tradicionais de matriz africana no Amapá. A gente está vendo um movimento político crescendo, porque se entende que nós não somos religiosos, nós somos um povo. E o povo que mantém viva, que mantém existindo ainda uma cultura que ela é pré-colonização. Lógico, né? Está sob a influência da colonialidade, porque nasce a partir desse lugar,
né? Mas nasce a partir desse lugar, a forma como se constitui, a forma como se organiza e se apresenta, o fundo disso, a essência disso, a razão de ser disso, se dá num processo que é pré-colonial. E é importante dizer isso, muito importante dizer isso, porque isso, querendo ou não, cria traumas, cria choques e cria um sofrimento para quem é da tradição matriz africana. Que uma coisa é o que se vive e o acolhimento que se tem para dentro da comunidade. Outra coisa é o que a gente tem que viver para fora da comunidade. E quando invadem as nossas unidades territoriais tradicionais, as nossas comunidades. O PL Makota Waldina, ele tem essa natureza da reparação, da defesa, da garantia do direito à existência, e cada artigo que se propõe nesse PL, cada inciso, cada parágrafo, cada linha, tem como objetivo nos salvaguardar, nos garantir aquilo que é privilégio. E privilégio por quê? Porque se garante para alguns, não se garante para todos. Quando a gente reduz a um aspecto, e um aspecto a partir de um olhar colonizado, né, o que se vive um povo, você está matando um povo. E é importante dizer isso, é muito importante dizer isso. Se a gente não diz isso, se a gente não coloca isso na mesa, isso fica uma situação extremamente complicada. Então, é importante que a gente entenda o que a gente está propondo. É importante que se entenda do que se trata o PL. É mais do que a apresentação de artigos, é a possibilidade de pensar outras possibilidades, um outro mundo possível para aqueles que vêm resistindo bravamente para continuar vivos. Então, isso é a essência. A gente continua a leitura. No capítulo 3, a gente vai falar sobre territorialidade e cultura. Extremamente importante quando a gente pensa no nosso território, no território, na territorialidade. Né? Isso é importante. Então, vamos lá? Artigo 15. É dever do poder público, da iniciativa privada e da sociedade brasileira a adoção de ações para a salvaguarda, a valorização e a divulgação do patrimônio cultural dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, bem como aquelas voltadas para o mapeamento das casas tradicionais e para a regularização fundiária dos territórios tradicionais de matriz africana. Olha só. Então, a minha fala, ela traz o que a gente acabou de ler, que é a instituição de um fundo, de um conselho que vai fazer essa discussão, que vai trazer essa pauta e vai definir caminhos. E aí a gente coloca aqui, né, no capítulo 3, toda uma situação da qual nós estamos falando já desde o começo, desde que trabalho o conceito. No artigo 16, o que o artigo 16 diz do próprio PL? O reconhecimento de uma comunidade como povo tradicional de matriz africana considera a existência das seguintes características. Inciso 1. Manutenção de costumes alimentares, estéticos, sagrados, de língua, grafia e signos de matriz cultural africana. No inciso 2, a persistência da originalidade africana, mesmo com a adequação cultural à sociedade brasileira. Veja, a gente falou de pré-colonialidade, pós-colonialidade. Inciso 3, a relação com a natureza como base para a manutenção do seu modo de vida. No inciso 4, a oralidade
como a principal forma de transmissão e preservação do conhecimento. E, no inciso 5, a autoidentificação de membros da comunidade como integrantes dos povos tradicionais de matriz africana. Parágrafo único. O poder público deverá observar as diversidades culturais, sociais, ritualísticas, religiosas, estéticas, plásticas, alimentares e performáticas das comunidades tradicionais de matriz africana em decorrência das diferentes origens linguísticas e geográficas no território africano, dos grupos trazidos para o país durante o período escravagista e pela forma como ocorreu sua adaptação cultural à sociedade brasileira. Olha só, vou pegar aqui um aspecto importante, a autoidentificação. Eu sou obrigada, eu ainda não me vejo nesse lugar. Não tem problema. A autoidentificação é livre. E a gente respeita os tempos. Nós respeitamos, é uma condição da nossa existência, respeitar os tempos, os olhares, a essência, a existência de cada ser e de cada comunidade. É importante dizer que a autoidentificação ela é visceral. Não dá para você exigir das pessoas que elas se identifiquem com algo que elas ainda não compreendem ou ainda falta uma certa maturidade em função dos tempos. Tudo é tempo. Então, as pessoas precisam entender, eu vou me identificar com isso, a gente lutou tanto, e aí agora já dizendo que não é nada disso? Não. A gente precisa sempre estar se apurando, sempre estar crescendo e se movimentando. E uma coisa não substitui ou ela não descarta outras, ela sempre aprimora, né, amplia. Lógico que há situações em que isso não acontece, infelizmente, né? Parece que a gente volta no tempo, é uma coisa maluca isso, muito triste até, né? A gente olha para algumas situações que fala assim, caramba, a gente era para estar evoluindo, crescendo, aprendendo, e de repente a sensação é que a gente está involuindo. Mas não é essa a situação. A autoidentificação pressupõe compreensão, um amadurecimento, né, político para a relação com o nosso modo de vida, com o nosso modo de existir. Bom, a gente está aqui já para entrar no artigo 17, então eu vou fazer a leitura do artigo 17 e a gente para pelo artigo 17, tá bom? Então, artigo 17. A pessoa que vive com base em princípios tradicionais da cultura africana será reconhecida como membro dos povos tradicionais de matriz africana desde que se autodeclare como tal, indicando a comunidade tradicional de matriz africana a qual está vinculada. Então, veja bem, é isso que a gente falou. A pessoa vai se autodeclarar. A pessoa vai dizer, eu me autoidentifico aqui em função dessas características que eu entendo, incorporo não porque elas estavam fora de mim, mas que eu tenho um olhar, compreendo de uma forma conscienciosa, se é que existe essa palavra, né? Mas com consciência daquilo que sou nesse pálido ponto azul. E a partir da ancestralidade à qual eu pertenço. Isso é extremamente importante, isso é amoroso, isso é acolhedor, e isso é respeitoso, e isso diz muito sobre nós, muito sobre nós. Autodeclarar-se é um ato revolucionário, porque a partir daí a luta toma uma outra dimensão. As nossas bandeiras que sempre foram garantidas por aqueles que aqui chegaram e continuaram, resistiram, né, e buscaram diversas estratégias para continuar honrando sua ancestralidade, é um marco, é o fincar essa bandeira dizendo, eu os vejo, eu me vejo, eu nos vejo.
Então, muito obrigada, mudo o pé, ado o pé, e que meu Pai abençoe a todos, aquele que é meu ancestral e que tem uma história belíssima, nos abençoe sempre, hoje e sempre. Axé.